Olá, buscadores! Em algum momento vocês já se perguntaram se existe alguma maneira pela qual Deus está conectado direta ou indiretamente com vocês? Talvez por meio de algum amuleto, alguma escultura, algum templo, algum líder, etc. Eu preciso confessar que o assunto do vídeo de hoje me apaixona demais. Durante todos estes anos de busca e de pesquisa, eu poderia dizer que eu tive contato com alguns conhecimentos que mudaram a minha vida e também a forma como eu percebo o mundo e a minha existência. E sem sombra de dúvidas, isso que iremos estudar aqui hoje é uma dessas sabedorias. Há muito tempo que eu tenho muita vontade de compartilhar essa informação com as demais pessoas, mas como você já deve ter visto, primeiro a timidez não me permitia me expor, e depois, quando abri este canal, primeiro eu precisava colocar as ideias e outros temas anteriormente para que tudo pudesse fazer mais sentido para vocês. Às vezes nós somos muito imediatistas e queremos tudo para logo, mas nos esquecemos que se seguirmos uma linha de raciocínio lógico, tudo se encaixa melhor e fica mais fácil de compreender. Bom, vamos lá então. Gente, nós já vimos que a nossa humanidade ela ainda se encontra em um nível inicial de desenvolvimento. Se nos compararmos com outras humanidades, ainda somos como crianças ou como pré-adolescentes. Principalmente ao que concerne a mentalidade individual e coletiva e também a forma como geralmente nós agimos e reagimos em nosso dia a dia. Nós iremos considerar então que desde o momento zero em que a nossa humanidade terrestre foi semeada aqui no planeta Terra, as pessoas começaram a gravar então memórias em seu espírito. Vamos considerar então que desde este ponto de partida inicial, o ser humano era como uma folha em branco, e a partir do momento que passou a perambular, começou a gravar então experiências e essas memórias em sua base celular. É notável que as pessoas estão imbuídas de grandes ferramentas, tanto em seus corpos físicos, quanto em seus corpos mentais. Somente ao visualizar tudo o que somos capazes de fazer, mesmo ainda estando em um nível primário de consciência, podemos confirmar o nosso grande potencial. E dentre essas ferramentas que nos abarcam, além das várias outras funções magníficas, encontra-se a da comunicação. E é justamente aí que entra em cena o coração. Além de ser um órgão vital para o funcionamento do corpo inteiro, o coração é um grande mecanismo de comunicação. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Como buscamos por aqui considerar todos os conhecimentos dentro de uma ótica diferente, passando sempre pelo filtro da espiritualidade, vamos propor como base que além de bombear o sangue que transportará oxigênio e demais fluxos por todas as artérias, o coração humano é um dos principais meios de contato entre você e Deus. Além disso, entre você e as demais pessoas, além do meio ambiente e também do universo. Fique aqui comigo que você verá logo como isso ficará mais claro. Dentro dessa perspectiva então, podemos apreciar o coração a partir de duas dimensões, uma física e a outra espiritual. Antes de tudo, para que possamos compreender a grandeza da sabedoria espiritual e poder extrair com maior proveito tudo o que ela tem a oferecer, faz-se necessário aprender minimamente alguns aspectos biológicos do seu funcionamento. Até porque, mais adiante, isso ajudará a elucidar muitas questões em que nos vemos envoltos. Grosso modo, o coração é um dos, se não o principal órgão do corpo humano, sendo responsável por irrigar o sangue e bombeá-lo até todas as células do corpo. Ou seja, internamente está comunicando a todos os órgãos tudo o que está acontecendo com o corpo inteiro. Desta forma, cada vez que pulsa, o coração está emitindo uma espécie de energia eletromagnética, mais potente inclusive que a do próprio cérebro. Quando estudamos um pouco sobre a biologia humana, descobrimos que o coração é um dos primeiros órgãos que se desenvolvem após a fecundação, e é um dos últimos que se paralisam após a morte. Até mesmo após a morte cerebral, ele continua funcionando após algum tempo. Descobriu-se também que o coração é independente dos demais órgãos, sendo que possui uma espécie de centro de impulso de vida, chamado nó sinusal. E é por meio deste nó sinusal, uma estrutura anatômica responsável por marcar os passos naturais que os seres humanos recebem as faíscas de vida da primeira fonte, ou Deus. É nessa região do coração, localizado na parte superior, o átrio direito, em que ocorre a incidência de muitos estímulos elétricos, os quais influenciam vários hormônios do sistema nervoso.
Em curtas palavras, é a estrutura responsável pela geração do ritmo cardíaco, e por isso é chamado de marca-passo cardíaco. Descobriu-se também que este nó sinusal possui um sistema de células especializadas e autocontroladas, o que o torna diferente de todas as outras, além de que ele mede apenas entre 8 a 25 milímetros de comprimento. Então reflita como é incrível algo tão pequeno que represente uma função tão essencial. Talvez a maior constatação dessa pesquisa é a de que a função do coração vai muito mais além da biológica e abarca uma grande dimensão espiritual. Infelizmente, isso é pouco sabido. Uma grande apuração sobre essa temática, após tantos anos de busca, é a de que no coração humano existe um imenso poder que se encontra oculto e desconhecido pela grande maioria da humanidade. Além de ser fundamental para a vida física e funcional do corpo, como nós já vimos, o coração está desenhado para desempenhar funções etéreas, atuando como um órgão sensorial que possui um pensamento e uma inteligência própria. Com as informações que eu pude recompilar até o momento, para mim ficou fácil notar que este veículo que chamamos corpo humano está a todo momento recebendo e enviando estímulos e informações energéticas. Portanto, em resumidas palavras, o coração funciona como um órgão receptor e o cérebro como um órgão emissor desses estímulos e informações energéticas. A cada compasso e pulsação do coração, assim sendo, e à medida que o sangue percorre por todo o corpo, ele vai codificando e gravando memórias nas células e nos espíritos. E dessa forma, com base em tudo que nós somos capazes de perceber pelos nossos 5 sentidos e em nosso meio ambiente, os estímulos cerebrais do coração vão sincronizando, se estimulando fortemente pelos sentimentos e as emoções do indivíduo. Com isso, nos tornamos capazes de compreender a conformação do campo magnético que possuímos e a maneira como isso interage com o nosso exterior. Nós já estudamos que tudo o que somos e o que nos cerca está conectado e é uma forma de energia, disposta em certo grau de forma e nível. Essas energias a todo momento estão em constante vibração e movimento, e ainda que não as vejamos, possuímos um campo vibracional ao nosso derredor, capaz de emitir e transferir ditas energias. Porém, é suscetível também de receber as ondas dos demais elementos. Nós precisamos compreender que cada ser e cada espaço é capaz de condensar e transferir essas cargas e essas forças, tanto as de polarização positiva quanto as negativas, em uma grande conexão com as vibrações do planeta, o pensamento e a grande memória universal. Assim, esta troca de ondas energéticas pode ser conceituada como o sistema toroidal, um modelo primário que a criação utiliza para que a vida em qualquer situação possa existir. A teoria do sistema toroidal, assim, propõe que é justamente essa circulação energética que liberamos após a interação do cérebro e do coração que é capaz de afetar as demais pessoas. Precisamos urgentemente abandonar a ideia de que o coração tem como única finalidade bombar o sangue. Ele é o grande receptor do verbo nos seres humanos, o qual dá sustento real para a vida. E dito isto, poderemos ser hábeis em perceber que nós somos dotados de uma espécie de casca energética, interna e externa em nossos corpos, a qual nos fornece uma espécie de blindagem natural. E à medida que nós vamos trabalhando em nosso processo de ascensão espiritual, mais forte esse revestimento vai ficando. Entretanto, isso não quer dizer que pessoas mais sensitivas estão desprotegidas. Talvez elas podem apenas perceber situações com mais facilidade, e isso não quer dizer que sejam afetadas por toda a negatividade que as rodeia. Então veja só que coisa incrível. Nós já vimos que é o Sol quem rege os tempos, os dias e as noites, e em nossos corpos é o coração quem cronometra o tempo e a vida dos seres humanos. Além de todas as suas funcionalidades, o coração funciona então como um sol central interno do corpo, recebendo os estímulos externos por meio dos 5 sentidos, realizando uma espécie de filtragem e realizando também uma espécie de transferência interna das percepções do mundo externo. Com isso, nós conseguimos inferir que, além de ser um órgão vital para a vida humana, o coração também é uma grande ferramenta espiritual, dotado de um intelecto próprio. A todo momento, ciclos de informações são transportados pelo sangue, irrigando todas as artérias e percorrendo o corpo inteiro, sendo dessa forma que toda a estrutura física se mantém atualizada com as recepções e as emissões dos 5 sentidos, sendo calibradas pelas zonas do sistema nervoso.
Então veja também que se você quiser aprender mais sobre Deus, sobre a vida, sobre os mistérios que nos cercam, o propósito da sua existência, e se deseja curar várias feridas emocionais, primeiramente você precisa realizar uma viagem rumo ao seu próprio interior, mais precisamente ao seu coração. Afinal de contas, é o coração que tem na sua existência vital a luz da vida. Ele não se trata apenas de um dispositivo carnal que irá bombear o sangue, como nós já falamos. Ele extrapola muito essa funcionalidade, pois se trata de um conector energético e espiritual. E sabe o que mais? Nele estão cifrados os grandes mistérios da nossa existência. Então veja como o coração é o centro de luz e receptor de vibrações das vidas emitidas pela matéria e seu conjunto de elementos, as quais replicam a cada instante a procedência das suas leis que o originaram. Sim, o coração também possui leis, e elas se conectam com as maiores e mais longínquas pulsações da criação. Dessa forma, como cada elemento da natureza está pulsando energeticamente em certo nível, o coração busca, de certa maneira, sincronizar-se com essas vibrações, e ao fazê-lo, ele replica todas as leis naturais de origem da vida. E de maneira extraordinária em seu cerne, o coração possui uma espécie de diamante espiritual, que recebe a luz pura e a transforma em outra luminescência multicolor. Eis aí o cristal Cristo coração do homem e da mulher terrestre, um instrumento poderosíssimo que trabalha sem parar para nos manter conectados com a fonte original da vida. No campo espiritual e religioso muito se fala sobre o Cordeiro. E veja que interessante considerar essa palavra se modificarmos a escrita por Cordeiro. Assim podemos formar um acróstico, em que podemos assim concebê-lo como o coração original. Por conseguinte, o Cordeiro, coração da primeira humanidade, estava livre de erros, e estava inserido em um meio ambiente virgem que trabalhava em cooperação e total harmonia para sua manutenção. Sabendo da grandiosidade que é o coração humano e que todos são dotados dessa incrível conexão com a criação, hesite mais antes de entrar em conflito com o seu próximo. Afinal de contas, Deus também está contido dentro do coração dos demais. Dessa forma, cada vez que você se irar contra o seu semelhante, também estará de alguma forma se opondo à grande consciência do universo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Se você compreender a fundo o que essa sabedoria tem a nos ensinar, muito provavelmente você jamais voltará a ver as demais pessoas com os mesmos olhos. Porque por mais que sempre estejamos em torno a situações de conflito, sempre iremos recordar que há uma grande faísca divina latejando dentro dos corações das demais pessoas. Além disso, sempre que você estiver se sentindo mal por alguma razão, busque por algum ambiente natural. Trate de se conectar com as vibrações que a natureza emite. Ao fazer isso, logo você estará em uma frequência similar. Tente conectar suas angústias com essa Pachamama e veja como logo um grande sentimento de alívio e paz irá invadir o seu corpo. E caso fique difícil se deslocar até algum lugar assim, tente fazer o mesmo olhando para as estrelas, porque os efeitos são muito parecidos. E existe uma frase de um autor desconhecido que representa muito bem essa premissa, e diz: eu existo ainda que não me veja, e estou em seu coração ainda que não seja capaz de me sentir. Com esse conjunto de informações, nós podemos começar a entender também parte do logo aqui do nosso canal, o qual traz em sua parte inferior um coração. E da mesma maneira, o emblema, em que o coração está em disputa e protegido por um certo tipo de força. Nos próximos vídeos continuaremos estudando sobre o coração e sobre o corpo humano, pois é através do autoconhecimento que iremos encontrando várias respostas para muitos dos enigmas que acreditamos serem decifrados. Este assunto é muito vasto e merece ser apreciado lentamente. Então, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima, buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!